Olá, boa noite a todos. Bem? Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Meu nome é Cristiano Heinrich Schmidt. Vou ser o professor de vocês em Direito Civil 5, Contratos em Espécie. É uma satisfação, então, estar com vocês aqui nesse nosso módulo virtual digital, né, que ainda subsiste aí em razão da pandemia, mas que nós vamos tentar quebrar um pouco com algumas aulas presenciais, né, poucas, mas algumas aulas presenciais que a faculdade elaborou e que vai permitir, né, para quem tiver interesse fazer essa aula ali presencial, que vai ser gravada também. Quem optar por não assistir, não tem problema. Vai ser gravado igual, mas quem quiser estar na sala lá, vai ser um grande prazer. As datas até dessas aulas aí não é nem a coordenação do direito que marca, é a pró-reitoria de pós-graduação ali da PUC, e ela manda as datas, então, para todo mundo. E aí, então, se reserva, né, uma sala especial com gravação e tal, toda preparada justamente para receber alunos aí nesse período aí, de exceção. Então, está lá no plano de ensino que eu já coloquei as datas. Depois eu vou passar umas listas aí para interessados, né, com a indicação grupo da turma. A colega pergunta ali. Depois eu vou passar, então, uma lista ali com a indicação de datas, né? E aí quem estiver interessado, né, em assisti-las, né, vamos tentar construir a coisa de forma que todos possam assistir também, né? E aí põe o seu nome e aí a gente vai vendo quem quer ver em qual dia. Mas então, a nossa disciplina Direito Civil 5, ela marca aí a continuidade do que vocês viram no semestre passado, Direito Civil 4, mas agora tocando em pontos específicos, né? O contrato mais específico que vocês viram ali concretamente foi a compra e venda, né? E aqui a gente tem um emaranhado aí de pelo menos uns 20 tipos contratuais, né? Alguns de uso muito frequente, outros nem tanto, né? Dentro da nossa realidade, né? Da nossa vida em sociedade, e são eles aí responsáveis aí por uma série de conflitos, né? Que são levados ao Poder Judiciário. Hoje também se tenta explorar, ainda um pouco devagar, mas se tenta explorar a questão de arbitragem e também de mediação. Muitos deles são também contratos de consumo, né? Então aí a gente já fala numa escala massificada, né? E a gente já está falando contratos que afetam a vida de milhões de pessoas, né? E não alguns poucos, né? Então, existe aí um arcabouço de muita jurisprudência e decisões a depender do contrato. Aqui nas nossas aulas, fiquem bem à vontade para fazer intervenções, perguntar, tá? Qualquer coisa também podem perguntar lá pelo Moodle, né? Mas é interessante aí que vocês participem, né? Entre vocês também, inclusive, né? Trocando ideias, trazendo, quem sabe, até exemplos, né, seus ou que já viram passar, para ir se provocando também novas ideias, novas perspectivas, né? Nós estamos num mundo aí com uma aceleração de várias coisas, né? Muitas coisas têm sido construídas de forma muito rápida, né? Então tem muita disrupção, muitas vezes em contratos com uma legislação mais tradicional. Nós temos aqui uma remissão ao Código Civil de 2002, que foi um código, inclusive, que nem tratou do comércio eletrônico, né? Então já vamos aí para 20 anos de Código Civil, né?
e muitas coisas têm surgido, inclusive até à margem de uma legislação, né? Não existe uma legislação própria, né? E elas acabaram se construindo, elas acabaram se estruturando, né? Nós temos aí, por exemplo, a questão aí desses apps tipo Uber, né? Tipo 99, né? Entre outros, né? Que trazem aí uma espécie de limbo na ideia do contrato de transporte, né? E também em relação à própria ideia do contrato de trabalho. Afinal de contas, Uber é relação de emprego para um motorista ou não, né? Na Inglaterra, dizem que é. Lá em alguns estados dos Estados Unidos, dizem que é relação de emprego. Aqui no Brasil, uma ou outra decisão diz que é. Então, o próprio mundo ainda não fechou, né, uma ideia concreta, né, sobre a projeção e qualificação disso, né? E é algo aí que também hoje já está bastante difundido, né? Ali no nosso plano de ensino, vocês também vão ver as datas de provas, né? Já está lançado ali. Para todas as provas, a regra geral é 3 dias para fazê-las. Na PE, talvez fique um pouco menos, por causa dos ajustes ali para as aulas presenciais. Prova especial para quem não faz ou a P1 ou a P2. E só é feita em 7 dias a G2. Né? Esse aqui é um prazo maior. Mas ali estão todas as datas, né? Ali está indicado também que a P1 ela fecha aí 40% da nota e a P2 ela corresponde a 60% da nota. Tem que pegar comigo, né? O que acontece? Você soma tudo que você teve ao longo do semestre e divide por 2, aí você vai ter a sua média. Aí, atingindo 7, está passado, né? Tranquilo. Vamos ter também o TDE, que depois eu vou fazer um link ali no Moodle. O Moodle vai ser uma boa forma aí de comunicação entre nós. O TDE, Trabalho Docente Efetivo, ele não é para ser entregue, né? Ele não tem nota, né? E ali eu vou estruturar como é que ele se compõe, como deve ser feito. E aí, quem tiver dúvida sobre ele também, né? A gente fala ali pelo Moodle também. Qualquer coisa, não deu para falar direito em aula, podemos até marcar uma reunião aí por vídeo, aí, WhatsApp, não tem problema. A gente segue conversando, porque tem que explorar alternativas, né? Já que a gente não está se encontrando pessoalmente, presencialmente, né? A gente vai explorando aí alternativas para manter, né, esse contato que é importante. Temos também ali uma bibliografia, né? É importante, claro, assistir a aula, e temos ali uma bibliografia complementar, uma bibliografia básica, né? Ali dos básicos eu sugiro cada um pegar um, pelo menos, para ler, né? Para acompanhar. Aí depende do gosto um pouco pessoal, tem alguém que se identifica mais com um autor ou não. Eu acho ali o mais acessível o Carlos Roberto Gonçalves. E, claro, é importante a aula porque ele não traz toda uma cobertura de atualizações, né, de vários contratos, até porque ele é um livro que trabalha, né, um montante muito grande de contratos, né? Ele não é um livro específico para um só, né? Então, traz informações mais básicas, né, sobre cada um deles, né? E a gente tem, muitas vezes, atualizações jurisprudenciais que mudam o jogo, né? Que mudam bastante aí a ideia de negócio, de um determinado negócio jurídico, né? Faz pouco tempo, aí agora a gente recebeu uma lei nova, a Lei do Superendividamento, Prevenção e Superendividamento de Consumidores, a 14.181. Ela atingiu bastante um contrato que a gente vai falar, que é o contrato de mútuo, porque o mútuo tem a ver com empréstimo de dinheiro. Não que seja necessariamente dinheiro, mas em 99% dos casos é dinheiro. E ali nós temos uma regulamentação bem interessante, responsabilizando bancos pela celebração equivocada de contratos de empréstimo de dinheiro, né? Do tipo, emprestar mais do que a pessoa teria condições normais de pagar, né?
teria condições normais de enfrentar durante um certo tempo o pagamento de uma dívida. Então, cria uma responsabilidade aí também para a instituição financeira nesse sentido, algo bastante novo, né? E afeta largamente aí a ideia do contrato de mútuo. Mas, enfim, e o nosso primeiro contrato, que hoje nós já podemos tocar, né? Nosso primeiro contrato, ele é um contrato que não tem muito cara de contrato. Assim. Se a gente fosse falar isso com um público mais leigo, e dissesse, isso aqui é um contrato, eles iam ficar com uma certa dúvida, né, de como é que essa figura pode ser um contrato. Como é que ela pode ser um contrato na medida em que ela revela basicamente só uma atuação, né, só uma prestação. É claro que não é porque só existe uma prestação que você não trabalha com a ideia de contrato, né? Por exemplo, quando você faz um empréstimo de algo, um empréstimo gratuito, a gente chama isso de comodato. Você empresta algo específico sem cobrar, isso é um comodato. É um contrato unilateral, porque só tem uma prestação, que é você emprestar o objeto para alguém, o sujeito usa e não paga nada. Normalmente, isto é evidenciado pelo contrato de locação. Você quer alguma coisa, você aluga, usa, depois devolve. No comodato é de graça. Ainda existe isso, as pessoas te emprestam alguma coisa, né, e você usa e depois devolve sem pagar nada. E esse nosso primeiro contrato, ele tem essa performance aí meio estranha, em que só um dá e o outro só recebe. Né? É um contrato mais altruísta de todos, né? Mais benevolente, né? Mais solidário, por assim dizer, e que vem a ser, né, alguns já devem estar imaginando o nome, é o contrato mais desequilibrado de todos, mas é um desequilíbrio consciente, né? Você não se importa com essa ideia de desequilíbrio, e que vem a ser o contrato de doação. Contrato de doação. Às vezes acontece de a gente receber algo, doação, também dar algo. Dentro de um contexto, por exemplo, dar um presente é uma doação. Não deixa de ser uma doação. Se a gente fosse qualificar ela, né? Até porque a gente tem que dar um título para ela. Né? Senão, daqui a pouco, alguém está na posse de um bem, aí tu vai dizer, não, mas ele me roubou, ele me furtou, ou isso é comodato, ele tem que me devolver. Então, você tem que criar uma causa, né, pelo menos uma prova, de que houve a transferência de propriedade. Senão seria muito problema a gente aceitar algo e depois ainda ser acusado de algum ilícito porque o sujeito não vai mais com a nossa cara. Então, existe essa performance aí, essa formalização, que é o contrato de doação. Esse contrato ele tem bastante norma sobre ele. Ele tem vários detalhezinhos, tem muito detalhe em cima dele. Ele aparece bastante aí em provas de concurso, OAB. Ele está previsto ali nos artigos 538 a 564 do Código Civil. 538 a 564 do Código Civil. E ele tem muita relação, né? Na verdade, ele mais aparece em outras áreas do que propriamente no Código Civil, ou em demandas puramente cíveis, né? Contratuais. Ele está muito ligado na questão do direito de família, do direito sucessório. Né? Ali ele aparece com mais força. Às vezes ele aparece também em outros setores não tão esperados, né? Como, por exemplo, o caso do direito eleitoral.
né? Já faz umas 2 eleições, eu acho, 2 ou 3, que proibiram doações de pessoas jurídicas para candidatos e partidos, né? Porque isso é uma forma até de privatizar o parlamento, né? Você investe na campanha de um de outro com milhões, né? E, claro, se cria um certo vínculo, né? Se cria um certo dever moral, né? De retribuir esse favor, né? Então, se conteve essa ideia de doação lá. Ela pode ser bem utilizada, e se bem utilizada, ela não vai gerar problemas, mas o que parece é que o nosso legislador, ao traçar limites para a doação, ele estava com um foco muito forte, e não é de agora, né? Porque essas regras de doação aqui, elas já são, algumas aqui são seculares, coisa lá do direito romano que veio sendo aprimorado. E desde lá, daquela época, já se tinha a ideia de que a doação pode não ser algo tão inocente, né? Algo tão tranquilo, né? Algo que, ao invés de indicar um desprendimento de uma coisa sua para ajudar alguém, pode estar, na verdade, prejudicando terceiros, de várias maneiras. Então, aquele contrato mais calmo e tranquilo pode ter uma faceta, vamos dizer assim, maligna por detrás dele, e aí, conhecendo da natureza humana, o legislador acaba repetindo aí regras que foram algumas aí de existência secular, né? O que mostra que o ser humano não mudou em muitas coisas, né? Em muitas coisas ele não progrediu, em outras ele avançou, mas outras ele não progrediu. Se a gente fosse conceituar doação, a gente diria o seguinte: eu uso muitos slides nas minhas aulas, tá? Aí eu falo, dou a aula e acabo abrindo ele, tá? E aí eu ponho lá no Moodle depois, tá? Então eu uso bastante slides. Mas não é o caso da doação, tá? Esse primeiro aqui eu não tenho, mas outros aí vocês vão ver que tem bastante material em slides aí para vocês terem aí consigo. Doação é o contrato, botando um conceito aqui, um contrato em que uma pessoa por liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens a outro. Por liberalidade, transfere seu patrimônio, bens ou vantagens a outro. Então, assim, ele não é um contrato com contraprestação, né? Tipo a compra e venda que vocês viram. Tem o dar o dinheiro e tem o dar a coisa. Aqui não tem a contraprestação. Depois nós vamos ver que aparece uma figura lá, que é o encargo junto à doação. Mas não é propriamente uma contraprestação. Porque se você tiver que fazer uma contraprestação equivalente ao que você está recebendo, isso aí não é doação. Ou é alguma outra coisa que se confundiram na hora de botar o nome, ou é sacanagem mesmo. Porque, como eu disse, a doação de algo que é muito interessante pode ser transformado para um uso maligno. A doação pode servir para esconder bens, para fazer lavagem de bens, né? Então, o bom, que talvez não chame atenção, justamente acaba sendo mal utilizado. Qualquer dúvida, a gente vai se manifestando e vai avisando que a gente para e resolve. Mas aí que está. Como a doação é um momento de despreendimento, ou entregar algo que é meu para outro sem pedir nada em troca, uma coisa tem que ficar certa. Até vou escrever no chat.
a expressão ânimos donandi. Ânimos donandi. A vontade de doar. Isso tem que ficar determinado, não pode ser presumido. Porque senão toda vez que alguém tivesse na posse de algum bem meu, ele ia dizer, ah, mas ele me deu em doação. Até por isso mesmo, né, para reduzir esse tipo de conflito, o legislador optou por catalogar a doação como um contrato formal, como um contrato solene. Então, a regra é que o contrato de doação seja escrito. A regra é que ele seja escrito justamente para já forçar uma estrutura de prova para mostrar que não, aquele bem chegou no outro por meio de doação. Mas aí a dúvida é, se é um contrato, porque o legislador optou por botar ele no meio dos contratos, ele só tem uma prestação, por que afinal ele precisa ser escrito? Não bastaria entregar? Não bastaria dar o bem? Por que afinal de contas ele é um contrato? Alguém quer arriscar? Por que afinal de contas a doação é um contrato? Se ela é um contrato, ela tem que ter duas vontades. Uma vontade a gente já sabe, que é a vontade de doar. De fazer algo, né? Prestar algo. Mas, em relação à outra parte, como é que fica? Mesmo que ela não tenha que fazer uma contraprestação, né? Mesmo que a outra parte receba algo sem precisar pagar por isso, ela tem que ter também uma manifestação de vontade. E qual é a vontade dela? É receber o bem. Então, toda doação, apesar de ter uma prestação, a gente vai dizer que ela é sempre bivolitiva, porque tem duas vontades. Tem a vontade de doar e a vontade de receber. Senão, qualquer um chegava na frente da minha casa e largava qualquer coisa ali, né? O sujeito, eu não quero mais, esse carro está todo estourado, velho, só dá prejuízo, eu vou largar na frente da casa do fulano e azar o dele, porque eu estou doando para ele. E ele vai ter que aceitar. Então, quer dizer, doação só haverá, propriamente, se, além da entrega, tem aceitação. Enquanto o sujeito não aceitar, doação não há. Às vezes pode ser até um aceite presumido, né? O cidadão que ganha já não é lá dos mais educados, né? Ele recebe, não agradece e sai. Vai embora. Presumo que aceitou. Se não quisesse, deixava ali. Então, até dá para a gente presumir isso. Até aqui está tudo bem? Pois então, para poder doar, para poder ser doador, o sujeito tem que ter uma capacidade. Ou uma capacidade genérica, uma capacidade genérica para atos da vida civil, que vocês viram ali em Direito Civil 1, não pode ser absolutamente incapaz, nem relativamente incapaz para poder doar, até porque essas pessoas, tendo um patrimônio, e elas já tendo essa incapacidade, elas precisam desse patrimônio para se sustentar, né? Elas precisam dele. Então, é estranho entender que um incapaz realize, por meio do seu representante ou assistente, uma doação. Talvez, aí, quem sabe, com uma ordem judicial, respeitando os limites da vontade,
do incapaz, né? Isso foi alterado com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para gerar mais autonomia aos incapazes. Então, hoje a gente não fala numa interdição total, né? Às vezes parcial, com alguns detalhes. Né? E daqui a pouco o sujeito consciente, mesmo tendo um patrimônio, mas sendo incapaz, ele vê um antigo tutor, um antigo amigo mal de vida e ele tem patrimônio, olha, eu quero dar um pouco para ajudar o cara. O sujeito está doente, precisa de dinheiro para se tratar e eu estou consciente disso. E aí a gente vai impedir? A gente vai impedir esse ato? Né? Dependendo do caso, até, quem sabe, poderia ser deferido. Né? É uma questão interessante aí para se pensar. Mas isso é uma ótica da capacidade genérica para doar. Capacidade genérica para atos da vida civil. Por quê? Porque justamente sabendo das peculiaridades da natureza humana, o legislador previu situações em que as pessoas, estando em determinadas situações e sendo quem são, não poderiam doar. Você, neste momento aqui, ocupando este papel, você não pode doar. E aí ele vai dizer que ou a doação é nula, ou ela é anulável. Em geral, porque ela prejudica terceiros, e às vezes até ele mesmo. Às vezes pode prejudicar até ele próprio. Pois bem, e dentro dessas situações particulares de doação, dentro dessas situações particulares, a primeira delas é a mais tensa, é a mais intensa, é aquela que envolve família, envolve sucessões. Né? E aí família traz também aquela ideia de lavação de roupa suja. Né? Então, a primeira situação particular envolvendo doação é uma situação muito tensa do ponto de vista das relações. Aquele contrato que parecia tranquilo, aqui ele toma facetas diferentes. O primeiro caso a gente vai chamar de doação de ascendente para descendente. Doação de ascendente para descendente. Pai, avô, para filho, para neto. Artigo 544 do Código Civil. Artigo 544 do Código Civil. A colega ali já começou. Já tá indo pelo caminho da coisa. A colega Débora falou, considerado adiantamento de herança. Também está no meio, também está no pacote essa figura aí. Doação de ascendente para descendente. Primeira ideia, artigo 544 do Código Civil. É válida e não precisa da anuência de ninguém. Bom, aí gerou um paradoxo. Porque vocês viram em compra e venda, vocês viram lá no artigo 496 do contrato de compra e venda, que a compra e venda de ascendente para descendente dependia da anuência dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. Então, para fazer compra e venda,
Um pai vendendo para um filho, os demais filhos têm que anuir, e até a esposa desse pai. Do contrário, você tem uma figura aí sancionada com anulabilidade. Bom, mas a compra e venda, se ela precisa disto, se ela precisa de anuência, e ela representa uma troca, por que a doação não? Já que a doação é pior, ela não tem troca nenhuma. É só um dar para o outro. Um dá seu patrimônio para o outro, no outro ele está trocando em dinheiro. Bom, vamos lá. Por que o legislador prendeu a compra e venda com a anulabilidade? Quem disse que realmente aquilo é uma compra e venda? Na prática. No papel pode estar dito que sim. Aí o pai vende lá um imóvel para o filho. 1 milhão vale o imóvel. E aí o que o pai faz? Não cobra. Deixa prescrever. Deixa prescrever uma ação de cobrança de R$1 milhão de um patrimônio de 1 milhão que depois seria dividido entre os seus herdeiros, entre os seus demais filhos. Nessa ótica aqui morreu. Porque ele fez uma compra e venda. E aí teria passado o domínio. Bom, aí é que vem a história. E aí a ideia da anulabilidade. Quem disse que o intuito era mesmo fazer uma compra e venda? O intuito por detrás disso podia ser fazer uma doação. Mas ele quis esconder a doação. E aí ele chamou de compra e venda. Tá, e aqui na doação? Por que na doação não tem o mesmo rigor? Por que não precisa da anuência dos demais? Porque na doação vai acontecer o seguinte. Quando o doador morrer, quando o doador vier a falecer, vai ser aberta a sucessão dele. Vai ser aberta a sucessão dele, vai ter o inventário dele. E no momento em que abrir esse inventário, vai se chamar todo mundo para receber. Inclusive aquele herdeiro que já recebeu. Então, se eram 3 irmãos e um herdeiro já recebeu 1 milhão, por exemplo, em vida, e como ali a colega falou, adiantamento de herança, ou adiantamento de herança legítima, ele recebeu em vida. Recebeu 1 milhão e o pai tinha um patrimônio de 3 milhões. Aí o pai morreu, tem mais 2 filhos. O que acontece? Chama quem já recebeu. Isso se chama de Instituto da Colação. Colação, artigo 2002 do Código Civil. E seguintes. E ali vai dizer o quê? Que ele não ganha mais nada, porque ele já tem um crédito. E os outros vão ter que ganhar o suficiente para igualar o que ele já recebeu, senão ele vai ter que tirar um pouco do que ele já recebeu e dividir com os demais. Então, quer dizer, a doação ela tem um acerto de contas, né, em algum momento, né, que é quando morre o doador. A compra e venda não. A compra e venda, em princípio, foi troca. Foi prestação com contraprestação. A doação tem um momento de acerto de contas posterior, mas ele existe. Por isso que não precisa dar anuência. Um pai pode doar só para um filho em vida? Pode. Desde que fique alguma coisa reservada para os demais, para quando ele morrer. Como assim reservado? O que significa isso? Aí é uma outra história. Aí também já vou jogar a seguinte ideia. Porque aí é que a coisa começa a pegar fogo. Um pai pode deixar mais patrimônio para um filho em detrimento do outro? Pode passar mais patrimônio para um filho em detrimento do outro? O que vocês acham?
Façam as apostas. Um pai está deixando mais patrimônio para um filho em detrimento do outro. E está fazendo isto com doação. Aí vem questões éticas, morais. Mas que é isso? Que injustiça? Mas talvez o legislador não tenha se preocupado muito com isso. Então, vamos pensar o seguinte. Você tem seu patrimônio e tem herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Descendentes e cônjuge, dependendo do regime de casamento. Descendentes e cônjuge. Você tem que deixar alguma coisa para eles quando você morrer? Não, claro que não, que tem de gente que morre deixando dívida, inclusive. Aliás, ninguém herda dívida, né? Você não herda, mas você não perde o seu patrimônio, que é seu, para pagar a dívida de falecido. Você não precisa deixar um patrimônio para quando morrer, para ser dos seus herdeiros. Você pode pegar o seu patrimônio, transformar em dinheiro e ir lá para Las Vegas e torrar tudo. Botei no cassino, botei no caça-níquel e voltei sem nada. Tranquilo. Agora, quando entra em jogo a ideia de doação e testamento, já não é tranquilo. Doação e testamento são dois elementos que limitam a vontade. As regras para cada um deles são limitadores de vontade. E aí você não pode fazer o que você quer com o seu patrimônio. A diferença do testamento para a doação é que o testamento você deixa para quando você morrer. Ele só tem eficácia quando você morrer. E até antes de morrer você vai mexendo nele. Mas vamos pensar o seguinte, se eu tenho herdeiros necessários, filhos e esposa, a gente pode chamar de os HN, herdeiros necessários. Eu tenho que pegar meu patrimônio e fazer o seguinte, aí vocês podem desenhar um quadrado, e aí vocês vão pegar e dividir esse quadrado ao meio. Você desenha um quadrado e divide o quadrado ao meio. Em um dos lados do quadrado, você vai colocar parte disponível, PD, parte disponível. E no outro, PI, parte indisponível. Parte indisponível. Aí o que significa? Na parte indisponível, PI, você vai jogar os HN, os herdeiros necessários. Ou a turma da HL, da herança legítima, que por lei vão blindar o patrimônio do doador até a metade, porque a outra metade lhes pertence. Então, doação não é algo que eu posso dispor assim livremente se eu tiver herdeiros necessários. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho herdeiros necessários e eu quero doar, eu posso doar a metade do meu patrimônio, que é a parte disponível. Eu posso doar metade do meu patrimônio, que é a parte disponível. É o PD.
E não posso chegar na PI, que é a parte indisponível. O mesmo se aplicaria num testamento. Ah, bom, e a PD, parte disponível, eu posso doar para quem eu quiser. Não vou dizer assim para toda e qualquer forma de vida, porque tem algumas limitações aqui. Mas, em princípio, sim, eu posso doar para quem eu quiser. E aí a dúvida é, poderia um pai deixar mais patrimônio para um filho em detrimento dos demais? Aí uma colega respondeu que sim. E aonde é que a gente vai buscar isso? Vai buscar na PD, na parte disponível. Eu vou pegar metade do meu patrimônio e vou doar para um filho. Tenho 2, estou doando para um filho. Se eu não disser nada, se eu simplesmente dizer estou doando, quando eu falecer, a outra metade vai direto porque não ganhou nada. Então, eu não estruturei bem. Se a minha ideia era deixar um com mais e outro com menos, eu não estruturei bem. Então, o que eu devo fazer? Você tem que pegar ali no instrumento de doação e dizer: estou doando metade do meu patrimônio para o filho A, metade essa que sai da parte disponível. Então, ele ganhou toda a parte disponível, que é metade do meu patrimônio. E quando eu falecer, aquilo que era a parte indisponível, os dois vão dividir ao meio. Então, esse filho que ganhou em doação, 50% do patrimônio, ele vai ganhar mais 25% quando eu morrer. No final das contas, ele ganhou 75% do patrimônio e o outro filho ganhou apenas 25%. Pode não parecer justo, pode não parecer equilibrado, ético, moral, mas isso é possível usando as palavras mágicas. Estou doando esse patrimônio da minha parte disponível. Isso é possível. E não precisou de anuência em lugar nenhum. Ninguém teve que dar pitacos ou anuir. E isso é legítimo. Pergunto aqui, alguém não entendeu? Ou gostaria de fazer uma colocação? Para terceiros, eu tenho como doar mais de 50%. Por exemplo, eu quero doar todo o meu patrimônio para instituições de caridade. Teria como? Eu sou obrigado a deixar alguma coisa para os herdeiros necessários. Se tu tem herdeiros necessários, o colega João Manuel pergunta, se você tem herdeiros necessários, você só doa metade do seu patrimônio. A outra metade não. Aí passa a ser deles. Que eles vão adquirir quando você morresse, né? Mesmo doando em vida. Mesmo doando em vida. Tá certo. Doação e testamento, para quem tem herdeiro necessário, só até a metade do patrimônio. Compra e venda, queimar o Peraí, senhor. patrimônio. Como é que é? Tipo, em testamento até metade e antes disso? Doação e testamento, tendo o herdeiro necessário, você só pode entregar metade do patrimônio. Entendi. Tá? Professor, e no caso de se a pessoa quiser fazer as duas coisas, doação e testamento, quais as partes que ela dispõe? Bom, aí um exemplo que você poderia fazer é eu doei 25% do meu patrimônio, que saiu da parte disponível, e depois, num testamento, eu estou testando mais 25% do meu patrimônio. Aí tu entregou teu patrimônio em momentos diferentes, né?
E a outra parte, que é a parte indisponível, tu não pode mexer nem na doação, nem no testamento. Não sei se era essa a sua dúvida. Sim, então não pode ser feito testamento de todo o patrimônio, só seria possível dessa parte disponível, tanto para testamento quanto para doação. Isto, salvo se tu não tiver cônjuge nem herdeiro necessário. Não. Não, tem herdeiros. Ah, sim, por exemplo, eu não tenho herdeiro necessário. Eu tenho sobrinhos. Eu tenho irmãos. Né? Se você não falar nada, no dia lá do inventário, eles vão adquirir o seu patrimônio. Mas você pode não deixar nada para eles. Pode ter dado, né, em doação ao longo da vida, né? Ou pode fazer um testamento deixando para qualquer outra coisa, né, que não eles. Porque eles não entram nos necessários. O É problema que eu mesmo... conheço. Pode Desculpa. perguntar. Pode perguntar. É que eu conheço um testamento que fizeram o testamento de toda a herança, aí não deu certo, não colou, vamos dizer assim, e aí fizeram doações de todas as áreas. Então, as duas coisas estavam erradas, Com certeza. certo? Eles tentaram burlar a regra, né? Exato. Mas- As, e as- os dois procedimentos estão errados. Exatamente. Às vezes a pessoa troca de tabelionato para dificultar um pouco e tal, né? E aí acaba entrando lá no registro imobiliário, mas daí, às vezes o pessoal não se dá em conta, né? O pessoal do registro, do tabelionato, né? E aí os interessados mesmo têm que ir atrás, né? Aí o Eric pergunta, mas a parte boa é que dá para regir nisso daí, né, até a abertura da sucessão lá, dá para trazer essa questão da doação demasiada, né? O colega Eric pergunta, caso um pai faça uma doação de todo o patrimônio para um filho, sendo mais herdeiros necessários prejudicados, passado o tempo da prescrição da doação, pode ser recorrida essa decisão mesmo após o prazo? Por exemplo, uma doação feita em vida e vir a ser contestada após a morte do pai. Ela não vai prescrever, entende? Ela não vai prescrever, porque ela não tem uma anulabilidade, né? Ela vai ser ajeitada lá no inventário. Tá? E aí, quem ganhou a mais do que tinha que ganhar, tem que devolver o saldo, né? Tem que trazer o saldo para dentro do inventário. Aí, esses herdeiros que não ganharam nada vão ficar credores, né, desse filho que recebeu em vida, pelas partes que, dentro desse contexto, me parece que vão ser divididos de forma igual, né? Não sei se era essa a dúvida do Eric. Professor, outra dúvida. Essa doação de todo o patrimônio e esse testamento, na hora da morte, do falecimento da pessoa, isso então não prescreve, pode ser, tipo, anulado e feito corretamente. A doação inoficiosa, né, esse excesso, né, você vai pleitear lá na abertura da sucessão. E no caso das pessoas conseguirem vender esse patrimônio com uma outra matrícula? Sim. Aí tem que observar se essa doação foi bem feita, né, sob pena aí de até haver um regresso disso daí, de haver um reverso em cima disso daí. Ok, obrigada. Mas aí você vai poder reagir quando abrir a sucessão, que às vezes é só quando você fica sabendo. Aí Exatamente. tu tem um acervo de bens do sujeito, aí um não fala, outro não fala, tá, então vamos tirar essa dúvida. Pede lá a declaração de renda dele, aí começa a aparecer. O difícil, às vezes, é pegar aqueles bens que não são registrados, né? Quando a pessoa compra posse e passa um posse para o outro, né? Não tem nem matrícula em registro de imóveis. Aí, para costurar isso daí e provar o que é de quem,
Não é fácil, dá um bom trabalho. Certo, obrigada. Nada. Bom, esse é um item. Primeiro problema da doação. Primeiro problema não, né? Primeiro ponto assim mais intenso da doação. E agora tem o segundo mais intenso. O segundo aspecto mais quente da doação. Dentro dessas particularidades. É o caso do cônjuge adúltero. Cônjuge adúltero. Artigo 550 do Código Civil. Eu nem sei se hoje ainda tem muito adultério, porque nessa pós-modernidade em que a gente vive, onde tudo é muito líquido e adaptável, me parece que as pessoas casam e descasam com muita velocidade, então nem dá tempo de ter amante. Mas, claro, existe. Mas daqui a pouco vai ficar meio que figura meio em desuso. É mais fácil começar algo, já desata ali e vamos à luta. Não tem mais aquela ideia, né? Até que a morte te separe, já faz tempo. Professor, desculpa, eu não ouvi. Qual é o artigo, por favor? 550. 550. Obrigada. Muito obrigada. De nada. O que vai fazer um cônjuge adúltero que ele não pode fazer em termos de doação? Ele vai doar para a amante. Ou ela vai doar para o amante. Enfim, alguém que tem uma relação de casamento estável, existente, né, válido, e que resolve fazer uma relação paralela. E aí entra a ideia da amante e do amante. Não pode doar para o amante? Não pode. Não pode doar para a amante. Aí tem que fazer o divórcio, partilhar os bens, e aí doa. Quem já não é mais amante? Faz um upgrade e transforma em namorado, noivo, sei lá. Tá, mas enquanto está casado, não pode doar para o amante. Amante na jurisprudência não é uma figura muito bem vista, né? O Brasil aí, ele tem uma tradição muito forte, católica, cristã, em cima da questão da família, né? E amante sempre é visto como o terrorista da família, né? É aquele que rompe com os laços familiares, né? Até E mesmo pode em termos... vender? Pode Hã? vender para a mãe? Vender para a amante, pode? Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto aí Por um valor das... simbólico? aí é simulação, né? Pois é, mas Aí, como comprovar se foi vendido ou foi doado, entendeu? assim, entre o direito e a prova pode ter um abismo. Entre o que aconteceu e o que você vai provar, pode ter um abismo, né? Por isso que tem um processo, né? O processo não deixa de ser uma estrutura investigativa, né? Às vezes você não tem as melhores provas e produz lá dentro, às vezes você já entra armado. Mas a questão é que isso não poderia acontecer. Claro, tem gente... eu não posso doar para amante. Por quê? Porque se você doar para amante, essa doação está sujeita à anulação. Então, ela é ilícita. Ok? E se eu quiser dar um jeito nisso, né? Se eu quiser disfarçar isso, aí o sujeito às vezes usa um laranja. Ele vende, entre aspas, ou doa para um amigo dele, e o amigo dele vai lá e doa para essa mãe, ou vende para essa mãe. Dá um jeito de chegar esse bem nas mãos dessa amante, que na verdade não pagou nada por isso e está recebendo ele de graça em vias de doação. Então, isso seria um cenário de simulação, né? É um vício social, né?
que também é anulável e tal, porque está simulando daqui a pouco uma compra e venda, e não é uma doação que pela lei não poderia acontecer. Essa amante precisa ser amante aí de longo tempo, né? Uma coisa mais sólida, consolidada, né? Não, pode ser relação eventual também. Saiu na noite, conheceu, se apaixonou e deu lá um anel da Tiffany's lá, abriu a carteira e tocou 100 mil, 200 mil no presentinho. Professor, não pode, agora eu estou pensando, não poderia ele comprar o apartamento no nome da amante? E a doação. Ah, tá bem. Como é que está chegando para ela, né? Não saiu do bolso dela, e saiu do dele, aí é uma doação. Mas vocês estão a favor da amante ou da oficial aí, só para ter uma ideia aí? Não, o pessoal que está... Sempre há uma abertura de times aqui, né? A gente tem que ter uma visão ampla da coisa. Isso que é Eu estou importante. fazendo um exercício tentando viabilizar a amante adquirir o imóvel, já que ele quer fazer doar para chegar ela. nela, né? Isso. Mas aí também tem o seguinte, quem disse que vai haver anulação? Né? Pela lei, sim. Né? Vamos falar em termos de lei. A lei diz o que? Doou para amante, artigo 550, prazo decadencial de 2 anos. Assim, para decadência, 2 anos. 2 anos para quê? Para anular a doação. Toda vez que eu vou anular um contrato, eu vou desfazer esse contrato. Então, eu vou desfazer essa doação. Vai voltar tudo ao status quo ante. E no testamento, a amante tem direito a alguma coisa? Por exemplo, a parte teria até uma outra família escondida. Depois que ele venha a falecer, se descobre essa família, a amante poderia pedir alguma coisa do inventário? Por testamento, a amante também não poderia receber. Também cai na mesma regra. Mas o filho dela, sim, no caso. Se ela tiver filho com ele, sim. Aí ou sim. não? Aí é outra coisa. Aí ele tá. é herdeiro. Aí ele é herdeiro do falecido. Isso aí não, esse status aí não se mexe. Mas aí o que eu estou falando? Né? Você tem um prazo decadencial de 2 anos para desfazer essa doação do cônjuge para amante, que é contado a partir do quê? Por isso que aqui tem uma ilustração diferente. Tá? Ele é contado a partir da dissolução da sociedade conjugal. Então, ele pode ter doado um apartamento para amante e a vida passou e ele continua casado com o oficial e o prazo não está correndo. Se daqui a 10 anos depois que ele deu para amante ele se divorciar da oficial, aí o prazo começa a correr. Ou se ele morrer, porque a morte é uma forma de dissolução da sociedade conjugal, abre o prazo de 2 anos para desfazer a anulação. Entende? Aí vocês vão perguntar, tá, mas por quê? O cara doou lá a casa, o oficial está sabendo. O oficial está sabendo, aí chegou lá no consultório do cara e quebrou tudo. Fez um escândalo, xingou e tal. Mas tudo bem, optaram por continuar juntos. Isso é um perdão? Não necessariamente. Não é um perdão. Porque ela pode tentar essa ação quando ele morrer. Ou ela pode tentar essa ação se houver o divórcio. O que o legislador quis evitar é que, durante a constância do casamento, um cônjuge seja forçado a demandar em relação ao outro, para não perder o prazo para poder anular. Professor, qual é o nome da deixa ação? anular depois. Anula depois que se divorciar. Pode perguntar. Qual é o nome da ação que fugiu agora? Que você falou? É uma ação de anulação. Anulação de doação.
Ah, É uma anulatória. Tá? Vejam vocês, por exemplo, né, até a questão que se discute é de quem é a legitimidade para essa ação. Eu sou da teoria que diz que a legitimidade é do cônjuge traído. Ah, mas tem os filhos e tal. Os filhos continuam a ação que o cônjuge traído intentou. Ele quis entrar com a ação, morreu no meio da ação, tudo bem, os filhos sucedem ele. Mas quem decide se vai entrar ou não é ele. Por quê? Porque a exposição toda é dele. Pode até tentar pensar, mas eu vou botar segredo de justiça. Eu vou botar segredo de justiça. Tudo bem, mas tu acha que isso daí não vai vazar? Se for uma pessoa, uma celebridade, entra essa ação de manhã, de noite já está de tarde, já está no Facebook. Fulana entra com uma ação para desfazer a doação do seu marido para a mãe. Isso aí vaza muito rápido. Colocou na internet, por mais que você queira, a ideia de privacidade começa a se relativizar muito. Então, tu imagina que é meio chocante para quem vai fazer isso, né? Porque você tem que chegar lá, pedir anulação de uma transmissão de patrimônio, dizendo, fui traído, ou fui traído. Tem que ter sangue frio para encarar isso daí. Eu acredito que muita coisa acabe passando sem reação, né? Mas precisar usar da lei tá aqui. A gente estrutura para isso. Ok aqui? Alguma dúvida? Mais outro cenário. Até agora, a doação sendo feita para fins polêmicos, né? Até agora, só bomba. É o pai que doa mais para um filho, é o outro que quer doar para a amante, e tem mais uma outra bomba aqui. É o doador insolvente. Quem é o insolvente? Insolvente é o sujeito que tem mais dívida que patrimônio. Seria muita cara de pau o sujeito ficar doando o seu patrimônio, tendo dívidas a pagar. Então, por que ele vai doar? Para esconder. Para não deixar rastro. Entre aspas, né? Gerar laranjas. Mas a doação é muito escancarada. Em geral, a pessoa que já é insolvente por natureza, ela nem põe nada em nome dela. Mas nós temos um devedor insolvente que não pode doar, porque ele está desfazendo do patrimônio dele, que já era insuficiente para pagar tudo, e aí realmente vai se apagar. Vai desaparecer todo ele. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai entrar com uma ação pauliana. Ação pauliana ou revocatória. Ação pauliana ou revocatória. Artigo 158 do Código Civil. O que eu vou fazer com essa ação? Eu, como credor, o que eu vou fazer com essa ação? Eu vou desfazer essa doação. Eu vou fazer o patrimônio doado voltar para o doador. E aí eu vou penhorar. Como foi doação, aqui fica dispensado, vou escrever ali o termo, é dispensado o concilium fraudis. Quem recebeu em doação não precisava estar
mancomunado, né? Está ligado ao doador. Podia estar de boa fé. Ah, mas eu recebi de boa fé. Mas tu recebeu por doação. E se eu tivesse feito uma compra e venda? Aí é diferente. Você faz a compra e venda de um carro de alguém, mas antes você pesquisou lá no Detran, por exemplo, e viu que não tinha nada envolvendo esse carro. Não tinha nada, estava tranquilo. Aí você comprou, ok? Então, se depois alguém vier tomar esse bem porque ele tinha dívidas na praça, você vai se proteger como terceiro possuidor de boa-fé. Já a doação, você não vai ter direito a usar isso porque você recebeu de graça. Por melhor que fossem as suas intenções, você vai perder esse bem, que vai voltar para o doador. O prazo dessa ação aí é 4 anos. Artigo 178 do Código Civil. Decadência. Ok aqui? Professor, se esse credor ainda não saiu a ação, ele pode ficar doando o patrimônio, não tem ainda nenhuma ação de execução, alguma coisa assim já definida. Ele pode, antes, doar o patrimônio e tem validade essas doações ou não? Não precisa ter ação de cobrança, pode ser só débito. Se já tinha uma ação ajuizada, mesmo ainda na fase de conhecimento, você chama isso de fraude à execução. Então, aí, a partir Então, do nenhum processo, momento... você impede a operação, né, ou desfaz ela. Agora, Certo. se não tinha ação ajuizada contra esse devedor, e ele faz doação, mas ele já está devendo, né, débito certo, né, aí você vai entrar com essa ação em separado, que é a ação pauliana, para desfazer a doação. E outra pergunta é se o cônjuge poderia fazer uma reserva de patrimônio de 50%, que seria parte do cônjuge, para não fazer parte do patrimônio, para resguardar o patrimônio do cônjuge. No caso aqui, ele tendo ali uma relação, né, de casamento ali, em que, pelo regime de casamento, o outro cônjuge tem a propriedade de metade do patrimônio. Toda vez que tentarem, pelo menos, penhorar um bem, né, tem que ficar reservada a metade para esse outro cônjuge. Nem que seja para vender um bem, né, e aí pega o valor desse bem vendido e repassa ao cônjuge, porque isso já estaria avançando na parte dele, e ele não foi parte na geração dessas dívidas e nem se beneficiou delas, né? Então, aí se faz esse resguardo da parte dele. Tá certo, obrigada. Um outro ponto aqui, mas aqui já está ficando mais tranquilo, é a questão da doação de todos os bens. Doação de todos os bens do doador. Doação de todos os bens do doador. É possível alguém doar todos os seus bens? Por que alguém faria Sim, isso? desde que... Pode perguntar. Desculpa, professor. Eu acredito que sim, desde que ele não tenha os herdeiros ali, como foi falado na primeira parte, né? Ele pode doar mesmo tendo os herdeiros. Ele pode doar mesmo tendo os herdeiros. Existe aqui uma saída para ele. Primeiramente, ali o artigo 548 do Código Civil,
ele diz, né, ele vai para a ideia mais hard, né, mais pesada. Olha, isso é nulidade, você doar todo o seu patrimônio. Ele não está nem com o olhar sobre os herdeiros, ele está com o olhar sobre a figura do doador. Porque ele está partindo do princípio que o sujeito que doa todo o seu patrimônio vai cair na miséria. Aí ele ajuda 2 ou 3 e ele cai na miséria. Qual a moral disso? Aliás, qual é a moral de quem está recebendo? Você recebe um patrimônio de alguém, fica de boa, e o sujeito cai na miséria. Não dá. Então, primeira ideia, doação de todos os bens do doador para proteger o doador não pode. Nulidade. Mas não é uma regra absoluta, porque ali a gente observa que se ele tiver renda para sua subsistência, ele pode doar. Vamos primeiro pensar no caso do doador sem parentes, sem herdeiros necessários. Eu doei todo o meu patrimônio ali para uma instituição de caridade, doei 1 milhão, 2 milhões. Mas e aí agora tu vai cair na miséria? Não vou, meu salário é 40 mil reais por mês. 40 mil por mês dá para viver. Para viver bem. Somente se for sozinho, dá para viver muito bem. Aí não tem problema. Não tem problema, pode ter doado, ok. Se tem herdeiro necessário, aí, claro, aí não poderia doar todo o seu patrimônio, só poderia doar metade. Mas dá para fazer o seguinte. O sujeito tem 4 filhos, isso aí muito pai faz. Por quê? Porque ele já suspeita. Aqui, enquanto eu estou vivo e eu comando, está tudo bonitinho, legal, bacana. Quando eu morrer, vão se matar. Vai ser daqueles inventários de anos e tal, vão se matar. Então, peraí, vamos resolver isso agora. Eu tenho 4 filhos e tenho 4 imóveis, todos imóveis iguais. Eu vou chamar os 4 e vou dizer, estou doando 1 para cada um. Adiantamento de legítima igualitário. Ninguém está recebendo a mais do que o outro. E quando eu morrer não vai ter inventário, porque eu não deixei bens. É raro você precisar fazer inventário negativo para dizer que alguém não deixou bens. Quem não tem bens, você não faz inventário. Ele deixa em doação 4 imóveis para 4 filhos. Quem quiser receber, recebe. Quem não quiser, problema é seu. Professor, seria com reserva de usufruto? Exatamente. Como a colega Luísa anotou. Eu doei meus 4 bens, mas eu não disse que eu tinha uma renda boa. Se eu não tinha renda, eu não poderia tê-lo feito. Aí eu vou pegar esses 4 bens e vou reservar meu usufruto. Ou seja, só entra nesses bens porque eu tenho a posse, e eu posso, inclusive, alugar. E desse aluguel eu vou sobreviver. Então, assim, quando eu morrer, o patrimônio já é dos filhos, porque eles receberam em vida. Agora, quando eu morrer, eles vão receber a posse. Porque, por enquanto, eles não têm a posse que eu reservei para mim. Ninguém precisa aceitar. Quer, não quer, né? É isso aí. Agora, se quer, está aqui. É a melhor maneira de resolver problemas sucessórios é não deixar que ocorra a sucessão. Resolve em vida, olho no olho. Entenderam a ideia? Tranquilo? Um outro tema aqui. Um outro item. Doação entre cônjuges. Ainda estou falando sobre a perspectiva do doador. Limites, né? É possível doação entre cônjuges? É possível. Desde que o bem doado não faça parte da meação do outro. Né? Quer dizer, eu tenho bens particulares que num divórcio não seriam partilhados.
Então, esses bens particulares que num divórcio não seriam partilhados, eu posso doar para o outro cônjuge. Claro, aí também tem que ver, mas tem herdeiro necessário, isso afeta a parte disponível, né? Superando isso, pensando só numa estrutura ali de casal, bens particulares eu posso doar para o outro. Então, é possível. E um último fator aqui. Tem até uma nomenclatura, eu vou escrever aqui. Doação inoficiosa. O último item é a questão da doação inoficiosa. A doação inoficiosa, ela está presente ali no artigo 549 do Código Civil. E ela traz a figura da nulidade. O que acontece? Você faz uma doação, você tem seu patrimônio, né? Patrimônio, a gente pega ali o quadradinho, põe 100. Quadrado igual a 100. De um lado, parte disponível 50. Do outro lado da metade do quadrado, parte indisponível 50. A parte disponível, a PD, D de dado, eu posso doar. Teoricamente, para quem eu quiser, né? Teoricamente. Só que aí, na hora ali, ou por dolo, né, ou por maldade mesmo, ou por me atrapalhar, às vezes é difícil também mensurar o que é realmente o patrimônio, em termos de valores. Mas botando na ponta do lápis, quando eis que surge o óbito do doador, se descobre que ele doou 60% do seu patrimônio. Ele doou 60% do seu patrimônio a alguém e ele tinha herdeiros necessários. Então, tem um erro aí. Tem um excesso aí de 10% que foi no pacote da doação que não poderia ter ido. E aí, o legislador está dizendo que esse excesso é a doação inoficiosa. Esse excesso é a parte nula. O resto está ok. Então, esse excesso tem que voltar. E, em geral, só vou descobrir isso lá no inventário. É lá naquele momento que eu vou apurar essa questão patrimonial. Então, é lá que eu vou reivindicar desse donatário, o cara que recebeu em vida, 10% que foi a mais na doação dele, que é a parte nula. E que a gente chama de doação inoficiosa. Então, não é necessário chamar de toda a doação de nula. Só a parte que adentra na... Só, né, aquela estrutura que adentra na parte indisponível se o nosso doador tinha herdeiros necessários. Ok aqui? Fiquem bem à vontade também, gente, para trazer casos que vocês conhecem. Até quem quiser trazer casos de família, a gente já abre aqui a sessão de psicologia coletiva, porque família é a solução e família é problema. Então, é aquela ambiguidade, né? Às vezes é mais problema que solução. Mas é aquela ambiguidade, né? E
E todo mundo tem, né? Mesmo quem não tem, tem. Então, surgem aí várias questões, né, que afetam o nosso dia a dia, sejam elas de cunho pessoal, também porque a gente já ouviu acontecer com os outros. A doação a um contrato aí que está muito marcado dentro do direito de família e do direito sucessório, muito mais até do que no direito contratual. As grandes ocorrências acontecem por lá e a jurisprudência muito se cria por lá também. Então, é a jurisprudência de família que tem que entrar para dentro da ótica contratual. Dúvidas aqui? Alguém ficou com dúvidas? Professor, só fiquei com uma dúvida, assim, com essa questão da doação. Por exemplo, se alguns herdeiros ganham essa doação maior, passa dessa parte dos 50%, quando abro o inventário, só é retirado deles esse excedente e para compor um outro 50%, e eles entram de novo como herdeiros no outro 50%? Sim, se quando eles receberam a doação não foi dito que estava saindo da parte disponível, eles entram para receber na outra parte. E se não ficou nada escrito, Não, eles daí aí, não? não, aí se eu estou doando para um filho metade do meu patrimônio, mas eu simplesmente estou dizendo, estou doando, ponto. Quando eu falecer, ele entra no meu inventário para disputar com os demais. E traz esse patrimônio junto. Agora, se eu botasse, estou doando e está saindo da minha parte disponível, ele entra para disputar com os outros, só que isso que ele já recebeu não vai para os outros, não vai ser dividido com os outros. Não sei se Mesmo consegui. Ou seja, tem que deixar avisado, Ciro. Eu chamo isso de palavras mágicas. Quando fizer lá a escritura de doação no tabelionato, não esquecer, está saindo da parte disponível. Então, se não botar, tipo, mesmo estando no nome do filho, já foi doado, os outros podem pegar uma parte. Exatamente. Porque aí seria só seria só antecipação de legítima, né? Aí um já ganhou em vida, né? E os outros vão ganhar a mesma coisa na morte. Né? E aí eles vão atrás lá para igualar tudo. Agora, se tu tirou da parte disponível, aí já era. Aquilo ali é só do donatário, só quem recebeu, não divide com ninguém. E eles entram para a herança de novo. Entra para a herança de novo. E vai ganhar mais do que os outros, claro. Vai ganhar 50% mais alguma coisa. Sim. Então, eu sempre tenho que dizer que é da parte disponível para não ser mexido. Vamos dizer assim, Para ficar... ser Não blindado. mexer mais. Blindado. É. Ok, obrigada. E aí começou a guerra. Porque não tem estopim melhor que um filho sabendo que o outro ganhou mais. Isso é bíblico, né? Caim e Abel começou assim. Depois a gente só repetiu. Enfim, mais dúvidas, gente? Então, tragam amanhã, porque doação sempre é emocionante, sempre é empolgante. E aí continuamos no segundo período, né? O segundo período é nosso amanhã. Depois eu ponho ali o link da aula também no Moodle, ali eu vou distribuindo as aulas, né? Tá bem? Ok. Um abraço a Boa todos noite. e até amanhã, então. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, até logo. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, até amanhã.